Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de História. Nós vamos falar sobre as páginas 22 e 23, que estão falando sobre as tradições orais, tá? E ali, logo no início da página, tá falando pra gente sobre as sociedades, né? As culturas, de diferentes culturas. Cada sociedade, ela é constituída por uma cultura. E a cultura é formada por diversos itens, como a língua, os hábitos de vivência, os hábitos alimentares, as tradições religiosas, as tradições culturais, tudo isso forma a cultura de uma sociedade. E uma das formas de manter essa cultura viva é a escrita. Mas antigamente, nem todos os povos sabiam utilizar a escrita. Então, muitos desses povos usavam a história, a narração, o canto, a música como um meio de manter viva ali a sua cultura, como passar essas histórias para outras gerações, tá? Então nós vamos ver dois desses povos. Um deles são os gregos antigos, né? Lá da Grécia Antiga. Eles tinham os chamados aedos, que em grego significa cantor, que eram as pessoas que tinham ali o contato com as pessoas mais velhas da comunidade, né, da sociedade, e iam ouvindo aquelas histórias. E depois eles saíam pelo território grego cantando, né, contando essas histórias, essas músicas, onde eles passavam ali a informação do que havia acontecido na história, na cultura daquele povo. Então mantinha, sim, viva aquela cultura. Um desses aedos, que é bem conhecido, é Romero, que cantou, né, e contou a história do cavalo de Troia. Nós usamos esse termo até hoje. Presente de grego, né? Por quê? O cavalo de Troia, ele foi de uma luta, né, de uma guerra entre dois povos, da cidade de Troia e de Esparta. E eles aí estavam disputando, e até que um dia os troianos fingiram que tinham ido embora, que tinham desistido, e deixaram para Esparta um presente, um cavalo de madeira muito grande, gigante. E aí os espartanos acharam que aquilo era um presente de rendição, um presente de trégua. E o que eles fizeram? Adentraram a cidade, né? Entraram com aquele presente, com aquele cavalo, para dentro da cidade, dentro dos muros de proteção. E acharam ali que tinham vencido, que os troianos tinham se feito as pazes e tal, deixaram um presente lindo, maravilhoso, um cavalão. Só que na verdade, quando eles foram dormir, anoiteceu, dentro daquele cavalo estava o exército troiano. Então eles saíram, e enquanto o povo de Esparta estava dormindo, eles acabaram entrando, né? Já estavam na cidade lutando, e acabaram matando o exército de Esparta e acabaram vencendo. Então ficou conhecido como presente de grego, né? Porque quando você ganha uma coisa que aparentemente é bom, mas que na verdade aquilo ali vai te trazer alguma coisa desagradável. Então ficou conhecido esse termo, né? Presente grego, por conta do cavalo de Troia, que é muito conhecido, tem histórias, desenhos, tudo sobre isso. E essa história é viva até hoje por conta desses aedos, né? E um deles foi o Homero, que contou essa história, tá? E aí nós também vamos ver aproximadamente 1000 anos lá na Europa, e que os artistas eles criavam, recitavam, cantavam poesias, poemas para contar as histórias também da população. Esses homens eram chamados de trovadores. E eles viajavam também muito pelo país, levando as suas músicas, contando as suas histórias, e eles iam principalmente em lugares de peregrinação, ou seja, lugares de viagens para lugares considerados santos, né? Religiosos e tal. E em alguns momentos eles participavam de show de mágica, de malabarismo. Às vezes eles iam lá entreter reis e rainhas. Então eles estavam ali o tempo todo e com seus alaudes, né? Aí no desenho, na página 23, tem um desenho de um trovador com um alaude, que é um
instrumento que parece um pouquinho, né, um violão, mas ele tem origem árabe, tá? Então, olha só, na maioria das vezes, esses trovadores tinham como tema a vida dos reinos e as aventuras vividas por cavaleiros. Então, nos dois casos, eles tinham, né, a ideia de manter essa cultura viva, né, contando sempre para as pessoas, para a sociedade, o que tinha acontecido, quais eram os feitos vencedores, campeões, né? As histórias daquela população ali naquele momento. Então era muito importante essa tradição oral, porque mantinha a população ali, a sociedade com a sua cultura viva, tá? Na página 23, lá no finalzinho, tem um trabalhinho bem simplesinho. Vocês só tem que relacionar as opções, colocar se a resposta são dos mitos ou trovadores, tá bom? Aí vocês precisam ler e ler as folhinhas que nós conversamos agora, tá? Logo após eu vou corrigir a atividade de português e também essa atividade de história. Um beijo e até já!